Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, LAC Concursos, professor Fernando com vocês aqui, gestão de pessoas, e a gente vai entrar em descrição e análise de cargo. Descrição e análise de cargo. É um tema, assim, que tem os seus detalhezinhos, pequenos detalhes, tá? A gente não pode perder questão sobre esse assunto, porque quem não estudou nada sobre o assunto vai perder a questão, porque existe uma diferença entre descrição e entre análise de cargo, conforme os ensinamentos do professor Hidalberto Chiavenato, tá ok? Tudo baseado aí no professor Hidalberto Chiavenato, que é o Papa da administração no Brasil, tá? Vamos lá então, ó. Descrição e análise de cargo. Então, a primeira coisa que tem para saber, descrição é uma coisa, análise é outra. A descrição, vamos começar pela descrição. A descrição de cargos é um processo que consiste em enumerar as tarefas ou atribuições que compõem um cargo e que o tornam distinto de outros cargos da organização. Olha só que interessante. Então, a descrição é para descrever um cargo. Como que é esse cargo? Olha, esse cargo ele tem isso, tem aquilo, para diferenciá-lo de outro cargo que tenha na instituição. Então, descrição de cargos é o detalhamento das atribuições ou tarefas do cargo. Ó, atribuições ou tarefas do cargo. O que o ocupante tem que fazer. O que o ocupante faz. A periodicidade da execução, por quanto tempo ele faz aquela atividade, métodos empregados para a execução dessas atribuições ou tarefas. Então, o como fazer, tá? Então, vamos lá, ó. Descrição de cargos. Ele vai me dar o que o ocupante tem que fazer, quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer. E o objetivo do cargo, por que faz, por que fazer. É um levantamento escrito, olha só que interessante, é um levantamento escrito, vai estar num papel, dos principais aspectos significativos do cargo e dos deveres e responsabilidades do seu ocupante. O que ele tem que fazer, né? Quais são, até onde ele pode alcançar. Então, descrever um cargo é dizer o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. E por que fazer, determinando assim de forma escrita os deveres e responsabilidades daquele que vai ocupar este cargo, tá? Então, tranquilo. Então, descrever cargos, não confundir com analisar cargos. Você vai ver que analisar é um pouco mais profundo, é um pouco mais relacionado ao comportamento da pessoa. Olha só que interessante, mais relacionado ao comportamento da pessoa. Então, mas o que é um cargo, né? Só para a gente analisar o que seria um cargo. O cargo é uma unidade da organização que consiste em um grupo de deveres e responsabilidades, né? Que os tornam separados e distintos de outros cargos. Os deveres e responsabilidades do cargo são do ocupante, que o desempenha e proporciona os meios pelos quais as pessoas contribuem para os objetivos da organização, tá? Então o cargo está lá, ó, você já viu um organograma, né? Ó, tem lá um organograma e aqui eu posso ter o que? Um cargo, e esse cargo ele pode ser o que? Descrito. Como que descreve esse cargo, professor? Está aqui, temos um exemplo aqui, ó, de uma tabela, descrição de cargo. Título do cargo, empacotador. Por exemplo, né, data da emissão, vai colocar, né, quando emitiu, né, 2018. Código, posso ter um código lá para esse cargo, né? Departamento de embalagens. Embalagens. Diretoria administrativa, DA, vamos colocar a diretoria administrativa. Descrição, olha só, descrição sumária, descrição detalhada desse cargo.
isso aqui é fazer o quê? A descrição do cargo, né? Descrição sumária. O que é esse cargo? Quem vai fazer? Como que vai fazer? Por que vai fazer? E assim por diante, tá? Então, descrição de cargo é descrever o cargo. Agora vamos ver o que é a análise de cargo. Então, é importante você entender a diferença da descrição para análise. Acompanhe comigo aqui, ó. A descrição e a análise de cargo são distintas entre si, embora intimamente relacionadas. Como assim, embora intimamente relacionadas? Elas precisam trabalhar de forma junta, você vai entender, né? Elas têm que estar conjuntas, né? Então, a descrição se preocupa com o conteúdo, o que o ocupante faz, quando faz, como faz e por que faz. Não se esqueça disso. E a análise define os requisitos, responsabilidades envolvidas e as condições exigidas para o desempenho do cargo. As condições do cara, condição física, condição mental, o que a gente chama de cognitiva também. Então, é as condições da pessoa. É através da análise que os cargos são avaliados e classificados através de comparação. Tá? Então, preste atenção. Enquanto eu estou comparando o cargo, descrevendo o cargo, na análise eu faço a análise do sujeito em relação ao cargo. Se você pensar dessa forma, você acerta a questão. Mas vamos lá, ó. Descrição de cargo, ele é um aspecto intrínseco, ou seja, interno, ó. Eu vou dizer qual que é o título do cargo, a posição do cargo no organograma e o conteúdo do cargo. Tarefas que devem ser executadas, né, se é de forma diária, mensal, anual, esporádica, né, o nível do cargo, a subordinação, as supervisões. Então, descrição de cargo é aspecto intrínseco do cargo. Análise do cargo, aspecto extrínseco, externo. E quais são os fatores? São 4 fatores, ó, aqui são 3. Requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho, as condições ambientais. Então é tudo aquilo que está fora. Análise do cargo, eu vou ver tudo aquilo que está fora do cargo. A pessoa mental, instruções necessárias, experiências anteriores necessárias para a pessoa ocupar o cargo, iniciativas necessárias, aptidões necessárias. Requisitos físicos, o esforço físico necessário para executar o cargo, concentração necessária, compreensão física, responsabilidades envolvidas por supervisão de pessoal, por materiais e equipamentos, por métodos e processos, responsável por dinheiro, por informações confidenciais, por segurança e etc. E condições de trabalho, ambiente de trabalho e riscos envolvidos. Então veja só, então vamos lá. A descrição do cargo são aspectos intrínsecos. Aspectos intrínsecos do quê? Do cargo. Ele fala do cargo. Análise do cargo, aspectos extrínsecos. Ele fala do quê? Daquilo que vai movimentar o cargo. A mentalidade, o aspecto físico, as responsabilidades e as condições de trabalho. Olha só, envolvido com, você pode ver que o sujeito está imbuído dessa situação. Então ainda, né, estrutura da análise de cargo, só para, em geral, a análise de cargo concentra-se em 4 áreas do requisito, como a gente viu, a qualquer tipo ou nível de cargo. Requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho, tá? Esses são os fatores de especificação da análise de cargo. Mental, físico, responsabilidades e condições de trabalho. Guarde isso aqui, porque isso aqui, ó, mentais e físicos, você vai ver que ajuda a gente a responder questões, tá? Se estiver falando, ó, requisitos mentais e físicos, você vai, sem sombra de dúvida, marcar o quê? Análise de cargo, tá ok? Muito bem. E dentro dos métodos de descrição e análise de cargo, agora nós vamos falar dos dois em conjunto. Ah, é, professor? Falar dos dois em conjuntos. Então, vamos ver os aspectos que ligam eles, né? A descrição e análise de cargo é responsabilidade da linha e função de staff. Opa, ó.
responsabilidade da linha, lá no organograma, aqueles que estão envolvidos diretamente com o trabalho, né, lá na linha de comando, e no staff. O staff é do assessoramento. Então, esse aqui é aquele que está ligado lá na produção, né, ou na execução, tá? E esse aqui está de apoio. Apoio, staff é a mesma coisa que assessoramento. Ou seja, responsabilidade pelas informações prestadas é unicamente da linha. Então, as informações, olha que importante, ó. Por quê? Por que que a linha é responsável por essas informações? Porque ela está onde? Lá na produção. Ela sabe como que tem que funcionar o cargo, né? Ela está no dia a dia. Enquanto que a prestação de serviço, de obtenção de arranjo da informação é responsabilidade do staff. O staff, com as informações que recebe da linha, esse apoio vai fazer o quê? Vai fazer a análise da descrição e análise do cargo, tá? E é representado pelo analista de cargos, tá? Então, os métodos mais utilizados para descrição e análise de cargo. Então, é para os dois aqui, ó. Os cargos são os seguintes. Observação direta é um método para fazer análise e descrição de cargo. Se utilizar de questionários, se utilizar de entrevistas diretas e o método misto, que vai contrabalancear 2 ou mais desses métodos aí utilizados, tá? Então, esses são os 4 métodos para fazer a análise e a descrição do cargo. Ok? Espero que você tenha entendido a função desses dois aqui. Quem está na linha de produção, quem está lá na linha, né? E quem é o staff, o assessoramento. Método de observação direta. Como que funciona? É um método mais antigo, utilizado em cargos de execução, para observação de micromovimentos e tempos de métodos. A análise do cargo é feita pela observação direta do ocupante no exercício de suas tarefas, enquanto o analista de cargo registra as informações na folha de análise de cargo. Está lá, né? Observando. Em loco. Características da observação direta. A colheita de dados sobre o cargo é feita através da observação visual das atividades do ocupante pelo analista de cargos, enquanto a participação do analista de cargos na colheita de dados é ativa e a participação do ocupante é passiva, só fica lá esperando a análise, né? Vamos lá, métodos de observação direta, as vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Veracidade dos dados, porque o cara está lá, ó, vendo em loco, né? O fato dele ser alheio aos interesses de quem executa o trabalho, não requer a paralisação do ocupante, né, o cara está trabalhando lá, método ideal para cargos simples e repetitivos, e correspondência entre os dados obtidos e análise do cargo, o que faz, como faz e por que faz, que é o objetivo da descrição. Quais são as desvantagens desse método de observação? Custo elevado, pois o método para ser completo requer tempo prolongado do analista de cargo, ele vai ter que ficar lá, né, disponível para isso. A simples observação sem o contato direto e verbal com o executante não permite obtenção de outros dados reais importantes para a análise, né, não há aquele feedback. Contraindicado para cargos que não sejam simples e repetitivos. Então, aqui está nosso primeiro. Tá, quem faz, né? Quem deve fazer observação? O método de observação deve ser utilizado por um analista de cargo ou por uma pessoa treinada com o método. Na verdade, a observação é tipicamente uma função de staff. Você veja que não é ideal. Qual que é a ideal? O pessoal de linha, o pessoal da linha lá, da linha de produção, eles levantarem esses dados e o analista, que está lá no staff, trabalhar. Nesse método de observação que é mais antigo, o staff fazia isso direto. Método do questionário. Então, saímos da observação, questionário. A análise é feita através do preenchimento de um questionário de análise de cargo pelo ocupante do cargo a ser analisado ou pelo seu gerente ou supervisor. Veja agora, ó. Esse aí já está mais alinhado com aquela ideia. O pessoal da linha fazendo. O questionário deve ser elaborado sob medida para permitir respostas corretas e obter informações utilizáveis. Características do questionário. A colheita de dados sobre o cargo é feita através do preenchimento de um questionário de análise de cargo pelo ocupante ou pelo seu supervisor. A participação do analista de cargos na colheita de dados, preenchimento do questionário, é passiva e participação do ocupante que o preenche é ativa. Viu que mudou os polos aí.
Vantagens do método questionário. O questionário pode ser preenchido conjuntamente pelos ocupantes do cargo e chefes diretos, permitindo uma visualização ampla do seu conteúdo, das características dos ocupantes. É um método mais econômico do que de análise de cargo, né? É um método mais abrangente. O questionário pode ser distribuído a todos os ocupantes de cargos, preenchidos por eles e devolvido com relativa rapidez, e isso não ocorre com os demais métodos de análise de cargo. Ideal para analisar cargos de alto nível sem afetar o tempo e as atividades do executivo. Quais são as desvantagens? O questionário é contraindicado para a aplicação de cargos de baixo nível, nos quais os ocupantes têm dificuldade em interpretar, em até responder, né, por escrito. Exige planejamento e cuidadosa montagem e tende a ser superficial e distorcido ante a qualidade das respostas escritas, né? Vou depender muito daquele que está escrevendo, né? E quem deve fazer o questionário? O questionário deve ser montado por um analista de cargos em função dos fatores de especificações escolhidas. Em seguida, deve ser enviado aos gerentes ou ocupantes do cargo para que preencham e devolvam. Com o questionário, o analista de cargos tem todas as informações necessárias, todos os dados a respeito de cada cargo. A responsabilidade de linha do gerente, de linha, é preservada no lado da função do staff em termos de preparação e obtenção de dados. Então, vamos lá. Terceiro método. Qual que é o terceiro método? Entrevista. Primeiro, observação, ir lá em loco ver, né? Segundo, questionário. Eu mando o questionário, a pessoa preenche. Agora, entrevista. Mais uma vez, um método que existe, dos 4 métodos. O quarto método é o misto, né? A entrevista que o analista de cargos faz com o ocupante do cargo é a abordagem mais flexível e produtiva. Quando bem estruturada, a entrevista pode obter informações sobre todos os aspectos do cargo, sobre a natureza e a sequência das tarefas componentes, sobre os porquês e quanto, né? Deixa eu só acertar um negocinho aqui, né? Como você sabe, a trema não existe mais, né? Desculpe aí. Deixa eu só voltar aqui para você. Muito bem, né? Sequência sem trema. Das tarefas componentes e os porquês e quandos. É um método que tem recebido as preferências dos responsáveis pelos planos de análise de cargos, características da entrega direta. A colheita de dados sobre o cargo é feita através de entrevista entre o analista e o ocupante do cargo, através de perguntas e respostas verbais. E B, a participação tanto do analista e do ocupante na colheita de dados é ativa. Nos dois aqui é ativa, né? Você viu que nos dois outros métodos, um está na passiva, ou seja, esperando, e o outro está na ativa, né? E eles invertem os polos. Aqui não, os dois estão na ativa. Quais são as vantagens do método de entrevista? A obtenção de dados relativos ao cargo através das pessoas que o melhor conhecem, né? Estão lá. Possibilidade de discutir e aclarar todas as dúvidas. É o método de melhor qualidade e que proporciona maior rendimento na análise pela reunião normalizada e racional dos dados. Não tem contraindicação, pode ser aplicado para qualquer tipo de cargo, sejam eles de baixo ou alto nível. Desvantagens. A entrevista mal dirigida pode levar à reação negativa do pessoal, resultando em falta de compreensão e não aceitação dos seus objetivos. Possibilidade de induzir a uma confusão entre os fatos e opiniões. Perda de tempo quanto o analista de cargos não se preparou para essa tarefa. E custo operacional elevado. Exige analistas experientes, né? E a paralisação do trabalho do ocupante. Então, tem 2 fatores, né? O analista vai ter que sair do lugar dele, do staff, e ir lá, né? E também vai parar a atividade, né? Então, uma desvantagem aí. Quem é que executa, quem faz essa entrevista? A entrevista com o ocupante e posteriormente com o seu superior para efeito de confirmação deve ser feita pelo analista de cargo. A função de staff, né, de assessoramento, é entrevistar para colher dados e a responsabilidade de linha é fornecer informações a respeito dos cargos que são preservados, né? Então, aquela ideia de que a linha lá, os gerentes, né, eles fornecem os dados e quem vai
trabalhar esses dados e transformá-los em informações importantes é o staff. Muito bem, o último método é um método misto, né? Cada método de análise tem as suas características, vantagens e desvantagens. Para neutralizar as desvantagens e tirar o maior proveito possível das vantagens, a opção é utilizar métodos mistos, combinações ecléticas de 2 ou mais métodos que a gente viu anteriormente. A escolha dessas combinações deve considerar as particularidades de cada organização, cada cultura, cada clima, tipologia de cargos, como os objetivos da análise e descrição de cargos, pessoal disponível para essa tarefa e etc. Os métodos mistos mais utilizados, questionário e entrevista, ambos com o ocupante do cargo, o ocupante preenche o questionário e depois é submetido a uma entrevista rápida, tendo referência ao questionário. Entrevista para tirar dúvidas, né? Questionário com o ocupante e entrevista com o superior, para aprofundar e aclarar os dados que ele fez no questionário. 3. Questionário e entrevista, ambos com o superior. Observação direta com o ocupante e entrevista com o superior. Questionário e observação direta, ambos com o ocupante. Questionário com o superior e observação direta com o ocupante. Vejam só que a gente mesclou as outras 3 aqui e fizemos combinações, né? Fases da análise de cargo. Interessante isso aqui, tá? O programa de análise de cargo envolve 3 fases, né? O planejamento, vou planejar, né, aquilo que vai ser feito, a preparação e a execução. Vejam só, tem planejar e preparar. Pensar, montar e executar. Vamos lá. Planejamento. Exige as seguintes etapas: determinação dos cargos a serem descritos, elaboração do organograma do cargo, elaboração do cronograma de trabalho, escolha dos métodos de análise e seleção dos fatores de especificação, dimensionamento dos fatores de especialização, graduação dos fatores de especificações, né? Então temos aqui. Preparação do material de trabalho e treinamento dos analistas, recrutamento e seleção e treinamento dos analistas que comporão a equipe de trabalho, preparação do material, formulários impressos, né, se for ter questionário, preparação do ambiente, esclarecimento à direção, gerência e todo o pessoal sobre o programa de análise, colheita de dados prévios, nome dos ocupantes dos cargos e analisar, equipamentos, ferramentas, materiais usados pelos ocupantes dos cargos. E a execução, né? A colheita de dados a respeito dos cargos e a redação da análise, né? Colheita dos dados sobre os cargos através dos métodos que a gente viu anteriormente, né? Que o analista escolheu, triagem dos dados obtidos, redação provisória da análise de cargo pelo analista de cargo e aprovação da redação provisória pelo supervisor imediato para ratificação ou retificação das informações. E redação definitiva da análise e, por último, aprovação definitiva da redação da análise de cargos. Então, as 3 fases são planejamento, preparação e execução. Quais são os objetivos, né, da descrição e análise de cargo? A utilização dos resultados da análise de cargo é ampla. Ela constitui a base para o recrutamento e seleção de pessoal, que a gente já viu, temos um módulo específico aqui. Levantamento das necessidades de treinamento, definição de programa de treinamento, planejamento da força de trabalho, avaliação do cargo para efeito de faixas salariais, projeto de equipamento e método de trabalho, entre outras coisas. Quase todas as atividades de recursos humanos ou gestão de pessoas, mais moderno, né, baseia-se em informações proporcionadas pela análise de cargos. São muitos objetivos da análise e descrição de cargos, pois os cargos constituem a base fundamental para qualquer programa de recursos humanos, né? É necessário. Se você conseguiu entender que é importante fazer essa análise e fazer essa descrição dos cargos, é importantíssima, né? As organizações, para elas vão ter várias decisões em cima disso, né? Recrutamento, seleção e entre outras coisas. Principais objetivos da descrição e da análise de cargos: subsídios à elaboração de anúncios, né, anúncios de vagas, né? Se eu descrever muito bem, né? Se eu não descrever um cargo muito bem, vai parecer gente que não tem nada a ver com aquele cargo, né?
Determinação do perfil do ocupante do cargo, né? Qual que é o perfil que eu quero? Aquele cara que tenha força física, ele precisa carregar um monte de equipamentos, né? Se fosse um cargo de carregador, né? Material necessário para o conteúdo dos programas de treinamento, determinação das faixas salariais através da avaliação e classificação dos cargos, né? Comparáveis com o que já tem no mercado, estímulo à motivação do pessoal e guia para o supervisor, né? Saber se as atividades estão feitas da forma como foi planejado. E 7, subsídio para higiene e segurança industrial. Gente, higiene não é só aspecto de limpeza, não, tá? A higiene fala do ambiente como um todo, tá? Tudo que está fora do sujeito a gente chama, em gestão de pessoas, né, em motivação também, a gente chama de higiene. A iluminação, o ar-condicionado, são todos fatores higiênicos, tá? Tudo aquilo que está fora da pessoa, tá? Muito bem, vamos agora resolver algumas questões para ver se a gente consegue, com essas informações, resolver questões. Temos aqui a questão de número 1. Com relação ao quadro de lotação de pessoal, lá no lotacionograma, né? Análise de cargo no âmbito da gestão de pessoas nas organizações, julgue o item seguinte, análise de cargo, né? Não falou da descrição, falando só da análise. A análise de cargo baseia-se, entre outros fatores, no levantamento dos aspectos extrínsecos, beleza, é isso mesmo, que o cargo exige, ou seja, no levantamento dos requisitos que o cargo demanda de seus ocupantes, aquilo que eu preciso, questão física, questão mental, na verdade, responsabilidade e questões ambientais também. Verdadeiro, olha lá, ó, certinho. Olha só como é que é importante a gente entender a diferença de descrição e análise de cargo, ok? Vamos então agora para a questão de número 2, né? Com relação ao quadro de lotação de pessoal e análise de cargos no âmbito da gestão de pessoas nas organizações, julgue o item seguinte. O quadro de lotação de pessoal da organização é composto somente pelos postos de trabalho ocupados. Será que só os postos ocupados que estão lá no quadro? Não, os desocupados também. Os desocupados estão esperando o quê? Ou alguém ser colocado nesse cargo, ou eu não quero mais, mas está lá. Eu tenho que, no quadro eu tenho que ter os desocupados também? Com certeza, né, gente? Faz todo sentido. Errado, então. Esse somente aqui, né, matou, né? Professor, prova de 2018, o CESP está usando somente, ainda usa, né? E usou na ABIN, ó, Agência Brasileira de Inteligência. Olha só. Questão de número 3. O processo administrativo se caracteriza pelo exercício das funções da administração nos 3 níveis organizacionais: tático, estratégico e operacional. Professor, eu não lembro do que é esse nível tático, estratégico e operacional. Mas, inclusive, ele está fora de ordem aí, tá? É estratégico primeiro, tático em segundo e operacional em terceiro, tá? A ordem correta é estratégico, tático e operacional, tá? A banca aí comeu uma bolinha aí. Então, determinar o desenho de cargos e suas tarefas e atribuições da função administrativa. Qual a função administrativa que vai determinar o desenho de cargo e as tarefas, né? Professor, você não falou de desenho de cargo, né? Desenho de cargo, a descrição e análise de cargo ajuda nesse desenho do cargo, né? Mas vamos lá, vamos pensar aqui, né? Eu tenho, então, esses 3 níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional, nessa ordem, tá? Estratégico, alta administração; tático, gerentes, média, a administração; e operacional, supervisores, estão neles lá, tá? Então, essa linha, do maior para o menor. Então, qual função administrativa? Professor, quais são as funções, né? As funções: planejar, né? Organizar, dirigir e controlar. São funções que se combinam, né? Lembrando que o controle, né, ele vê as outras funções. A direção pode ser chamada também do quê? De liderar, tá? A direção também pode ser chamada de liderar, não tem problema. Então, como é que é a questão mesmo?
Atribuição, o desenho de cargo. Em qual dessas funções da administração que está? Liderança exercida pelo nível tático? Não, né? Não é o caso aqui, liderança. Não é a liderança que vai determinar o cargo. Gente, toda vez que eu falar de estrutura organizacional, seja estrutura da organização como um todo, seja estrutura de cargo, lembre-se disso, é organização. É organização. Então, tudo que não for organização, você já pode fazer o quê? Direção, é coisa de liderar, né? Você pode riscar. Já eliminamos 3. Organização exercida em nível operacional. Olha só, em nível operacional, lá na linha. A linha que é responsável por descrever não é? Não é a linha? A linha não é lá a linha operacional, não, né? Exercido por estratégico? Não. Exercido pelo operacional, a gente viu no nosso material. Letra D de dado. Viu como é que é importante ter o conhecimento? Questão tranquila, né? Isso aqui são as funções da administração, ó. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Muito bem. Muito bem. Espero que você já tenha visto essa parte da administração. Se não viu também, para sua prova não tem grandes problemas não, tá? Se cair só a descrição e análise de cargo, não tem um grande impacto você não saber dessas funções aqui, mas tudo bem. Eu já dei uma pincelada ali. Questão número 4. As análises de cargos e de tarefas, vamos direto para a questão, né? As análises de cargos e de tarefas consistem na identificação dos principais requisitos funcionais e características comportamentais que sustentam a realização das atividades previstas no posto de trabalho. A análise de cargos e de tarefas consiste na identificação dos principais requisitos funcionais e características comportamentais que sustentam a realização das atividades previstas no posto de trabalho? Errado, ó. Errado por quê, professor? Ó, as análises realmente elas vão ver as características comportamentais, não vão? Mas realização de atividade, o que fazer, como fazer, por que fazer, isso aqui é o quê? Descrição. Descrição, o que torna a questão errada. Tá? Não se esqueça disso. Questão não muito fácil isso daqui, tá? Mas caiu em 2017. Vamos lá. Questão número 5. No que diz respeito à capacitação de pessoas e à gestão de conhecimento, julgue o item subsequente. Na rotação de cargos, né? Nas mudanças das pessoas de cargos, o colaborador é transferido lateralmente para outros cargos, passa a desempenhar diferentes funções e, consequentemente, adquire ampla variedade de habilidades que podem contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. Fazer esse rodízio horizontalizado, o cara sair de um cargo e passar para outro para ele pegar mais habilidade, mais conhecimento. Isso aí é bacana, né? Certíssimo, tá? Questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6 está na tela. Julgue o seguinte item relativo à estratégia de gestão de pessoas e gestão de desempenho. A verificação de requisitos físicos e mentais. Requisitos físicos e mentais. Análise de cargo. Das responsabilidades envolvidas no desempenho do trabalho e das condições ambientais do trabalho é realizada na fase de análise de cargo. Exatamente, na análise. Se tivesse descrição de cargo, estaria o quê? Errado, né? Olha aqui, nós temos os quatro requisitos, ó, as quatro verificações, né? Requisitos físicos e mentais, responsabilidade e condições de trabalho. Se você lembrar que a gente viu no material, fica facinho de resolver, né? Vamos lá, questão de número 7. Para quem não estudou nada, isso aqui, aquilo ali, a pessoa lê aquilo ali, é a mesma coisa que lê grego. Vamos lá, julgue o item seguinte acerca da gestão de pessoas. Fatores relativos a habilidades ou destreza e concentração visual são requisitos mentais
especificados na análise de cargos. Será que são requisitos mentais ou são requisitos físicos? Habilidade, como destreza, como apertar um parafuso. Requisito o quê? Físico e não requisito mental. Errado, tá? Não falou nada de conectivo, se a pessoa tem conhecimentos acadêmicos, né? Está falando de habilidades, não está falando de conhecimento. Então, errado. Questão de número 8. Vamos direto para a questão aqui. Descrição de cargos. Descrição consiste no detalhamento dos conhecimentos, das habilidades e das capacidades para o desempenho de conteúdo e das responsabilidades exigidas para a atuação profissional em um determinado cargo. Errado. Isso aqui é o quê? Análise de cargo. Se você está acompanhando o que eu estou falando para você, ó, falou de conhecimento, habilidades e capacidades, né? Que é questão de gestão por competência, para o desempenho do conteúdo, das responsabilidades, ó a responsabilidade, exigida para a atuação do profissional em um determinado cargo. Isso não é descrição, isso é análise de cargo, o que torna a questão aí errada, né? Professor, mas fica fácil, né? Fica fácil. Se você conhecer esses dois conceitos, você vai ver, ó, questão 2016, você vai ver que não é difícil resolver as questões, mas para quem não viu nada, fica muito difícil. Questão de número 9. Questão de número 9. Acerca da análise de cargo, que é fundamental para os setores de gestão de pessoa, pois provém insumos para processos diversos, tais como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e gestão de remuneração, assinale a opção. Análise de cargo serve para tudo isso, né? A gente viu lá. No setor público, análise e descrição de cargos não se aplicam a cargos comissionados, pois estes são passíveis de ocupação por indivíduos sem vínculo funcional anterior com o órgão. Não quer dizer nada isso. Quer dizer que eu vou colocar um cara qualquer, apesar que às vezes acontece isso, comissionado qualquer só para ser... Não, eu tenho que fazer também a análise desse sujeito para ver se ele encaixa. Os conceitos de cargo e competência, por serem ambos fundamentados nos princípios da flexibilidade, da autonomia e da amplitude funcionais, pode substituir um ao outro. Cargo e competência não, né? Eu acho que não, né? Cargo e competência. Competência, ter conhecimentos, habilidades, atitudes, né, para executar. Não, não posso dizer que é sinônimo, não. Consultas ao Catálogo Brasileiro de Ocupações, né, CBO, e entrevistas com especialistas e gerentes são recursos que podem contribuir para o controle de exatidão das informações sobre os cargos obtidos a partir de uma coleta de dados efetuadas juntos dos trabalhadores de uma organização. Olha só que interessante. Professor, existe catálogo? CBO? Existe, CBO. Catálogo Brasileiro de Ocupações. É uma descrição de cargos, tá? Que facilita as organizações procurarem lá. Já teve gente que trabalhou para fazer isso. Então, essa C está bem interessante. Vamos ver. Vamos ver. A especificação dos conteúdos, das atividades dos cargos deve ser orientada pelo princípio da rigidez, tanto na alocação de pessoal, quanto na distribuição e movimentação dos cargos ao longo da estrutura. Gente, rigidez, hoje em dia, falar em rigidez, sai fora. E, a fim de evitar a proliferação de cargos e o consequente conflitos de entendimento entre empregados, recomenda-se que cada descrição de cargo seja genérica, não seja detalhada para falar o que tem que fazer, como fazer. Mentira. O suficiente para capturar toda sorte de tarefas, gente. Nossa. É um chute no escuro, um tiro no escuro. Deveres, responsabilidade, experiência e capacidade exigidas para o trabalho. Falso. No finalzinho também é questão do quê? De análise e não de descrição de cargos. Essa letra E está falsérrima, né? A letra C é a nossa resposta. Ó. A consulta ao Catálogo Brasileiro de Ocupações, o CBO, e entrevistas com especialistas e gerentes são recursos que podem contribuir para o controle da exatidão das informações sobre os cargos obtidas a partir de coleta de dados efetuadas junto dos trabalhadores de uma organização, que pode ser essa coleta feita por observação, questionário, entrevista ou misto, associando um desses três métodos aí, tá?
Muito bem, questão de número 10. A respeito do controle, gestão de pessoas, gestão de qualidade e modelo de excelência gerencial, julgue o item seguinte. A descrição de cargos de uma empresa deve enfocar os requisitos exigidos pelo cargo e deixar de lado o que o ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer. Na descrição de cargos, eu tenho que me preocupar com o que a pessoa vai fazer? Naquele momento, não, né? Deixar de lado o que o ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer. Esse sabe verdadeiramente fazer é o quê? Análise de cargo. Então, gente, essa questão, por incrível que pareça, ela está o quê? Certa. A descrição de cargo é para descrever aquilo que vai ser feito, como vai ser feito. Eu não vou analisar o quê? O sujeito, né? Nesse momento, eu vou deixar de lado o sujeito, o ocupante. O ocupante, que hora que eu vou fazer ele? Na hora que eu fizer o quê? A análise do cargo. Então, tá certinho aí, ó. Uma questão capciosa essa questão aí. Com referência à política e práticas de recrutamento e seleção nas organizações, julgue os itens a seguir. A definição de perfis profissionais pelas organizações pode ser realizada com base na análise de cargos, que especifica atividades, condições, responsabilidades e demais elementos necessários ao trabalho. E aí? E aí? Essa 11 aí. Vamos lá. A definição de perfis profissionais pelas organizações, o perfil do profissional, o perfil é na análise que eu vejo? Sim, com base na análise de cargo, beleza. Que especifica atividades, condições, responsabilidades e demais elementos necessários ao trabalho. Esse aqui, ó, que especifica atividades, deixa essa questão errada. Isso aqui não é análise, né? Isso aqui é descrição. O resto está certo. Olha só que problemaço, né? Não marcou aqui, né? Estaria errado. Questão de número 12. Não deu o gabarito certo aí, mas é errado, tá? Eu marcaria como errado por causa desse específica atividade, tá? Isso aí é mais para descrição de cargo. Questão de número 12, o enriquecimento do trabalho, gente, ó, enriquecimento, né? Dar condições para as pessoas, né? O enriquecimento do trabalho constitui prática motivacional por meio da qual se expandem verticalmente as funções desempenhadas pelos indivíduos. Verticalmente ou horizontalmente? O que permite que eles controlem e planejem a execução e avaliação de suas atividades e tarefas. Verdadeiro, isso é enriquecer o trabalho, dá o quê? Maior liberdade, né? Enriquecer o trabalho é dar maior liberdade para os níveis abaixo da organização. Verdadeiro. Questão de número 13. Em relação à análise e descrição de cargos, assinale a opção correta. Então, ele está falando tanto de análise quanto de descrição. A enumeração das atribuições de um cargo, né, fazer o que tem que fazer, realizadas com a finalidade de distingui-lo de outros cargos, é uma das atividades da análise de cargo. Não. É uma das atividades do quê? Da descrição de cargos. Nem todas as pessoas que trabalham em uma organização são ocupantes de cargos, uma vez que há aquelas que apenas exercem função na organização. Será que essa é a diferença de cargo e função? Né? Não, né? Não é nesse sentido. A exigência de curso superior para ingressar nos cargos de analista de um tribunal compõe a descrição de cargo. A exigência de curso superior, de conhecimento, de questão cognitiva, mental, não, né? Isso aí é o quê? Análise de cargo e não descrição de cargo. Letra D. A determinação das faixas salariais de um técnico e de um analista de um tribunal inclui-se entre os objetivos da descrição e análise de cargo? Sim. O objetivo da descrição e análise de cargo, um deles é o quê? Gerar faixas salariais, sim, né? Ó, se aquela atividade é muito complexa, ela merece o quê? Merece uma rentabilidade maior. Se ela não é muito complexa, a remuneração pode ser menor. Letra D é o nosso gabarito. As atribuições de um analista judiciário, que inclui exercício de atividades de apoio, julgamento e execução de mandatos, são definidos por meio da descrição de caso. As atribuições de um analista judiciário, que inclui exercício de atividades de apoio
a julgamento e execução de mandatos, ele já está fazendo ali, né? São definidas por meio da descrição de cargos, né? Essa letra E aqui, gente, eu acho que a banca comeu bola com ela, tá? Essa letra E também poderia ser resposta, né? A banca comeu bola aí e nós também comemos bola para poder fazer o quê? Entrar com recurso, né? Para mim, isso aqui que ela está falando é também a descrição de cargo, tá? Mas o gabarito dela é letra D, né? Era a letra D. Muita gente que estudou um pouquinho de descrição de cargos pode ter errado essa questão letra E aí, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso encerramento da nossa aula, né? Temos o encerramento da nossa aula. Descrição e análise de cargos, tá ok? Espero que você fique muito preparado, mas muito preparado mesmo, tá? Nosso site tem aulas grátis lá, né? Tem aulas do professor Luiz Antônio, né? Tem de outros professores também, tem aulas grátis. Nós temos o nosso guia de estudo, o Personal Code, que é um diferencial da LAC Concurso, né? Toda vez que vai lançar, nós temos lá o detalhamento, né, de como que vai funcionar o nosso curso aqui. Banco de questões e, se você quer entrar em contato com a gente, 99971-9373, por meio do WhatsApp também. E se você gostou dessa aula, peço que você avalie com muito carinho a aula do professor Fernando, tá ok? Mande notícias, mande regados, nós estamos aqui para ouvi-los também, tá ok? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Tchau! Clique like.